Boa noite aos resistentes amigos aqui presentes. Com prazer que eu vou dar início a essa última programação acadêmica estrita do nosso seminário no dia de hoje, com a mesa Adeus ao Capitalismo Dependente. É uma honra estar recebendo aqui 4 amigos da casa e 4 amigos pessoais. Professor Carlos Pincusfeld Bastos, professor da Universidade Federal Fluminense, que vai nos falar, vai fazer uma apresentação que vai contextualizar conceitual e teoricamente a questão do desenvolvimento, segundo palavras do próprio, num raconte conceitual das posições até chegarmos na ideia de um pós-cepalismo. Professor João Furtado, aqui ao meu lado, professor da Poli da USP, que vai nos brindar com uma análise da influência da China na economia mundial, né, nas exportações na economia mundial. Depois nós vamos passar a palavra para o meu querido amigo baiano, né, Devasso, nosso caso é Eduardo Carvalho, professor. Depois aceitamos o Querido amigo Cadu, que professor da PUC de São Paulo, que vai nos falar sobre a questão da financiarização do desenvolvimento, atual conjuntura, terminando com o professor César Manuel de Medeiros. Professor uma vez, professor para sempre, mas que vai vai terminar a mesa com uma análise das políticas públicas e as decisões de investimento a partir da confluência entre estratégias privadas e estratégias de políticas públicas. Eu vou começar imediatamente, eu vou ter que ser rigoroso com o tempo, face o que nós já comentamos da nossa atividade cultural. São 15 a 20 minutos, mas com 20 minutos eu tomo o microfone. Tempos igual o Oscar, né? Começa a tocar música no fundo. Eu te busco aí na coisa. São 20 minutos. Carlinhos, por favor. Tá. Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, meus amigos aqui do CDPLA. Vou botar aqui, já está? Já está. Eu tentei fazer esse título aí para as pessoas que são mais velhas, já ouviram parecido, chama... Bom, dá para ler o título aqui? Dá, né? Dá para ver, sim. Bom, as pessoas que têm um pouco mais de idade vão achar que já ouviram em algum lugar, realmente, mas não é um plágio, é uma paródia de um artigo muito importante do economista argentino Díaz Alejandro, que chama Goodbye Financial Repression, Hello Financial Crash, que era exatamente meio presciente do que poderia ocorrer e que durante muito tempo se discutiu a questão da repressão financeira como elemento que atrapalharia o desenvolvimento e a liberalização financeira aparentemente atrapalha mais ainda. Então, eu usei esse mote para escrever um artigo longo demais, obviamente, que vai ficar só metade quase da apresentação, mas onde eu começo esse artigo tentando fazer um mapeamento do nascimento, até o desenvolvimento, das primeiras momentos de crise ou de crítica interna, tá certo? Eu não vou deixar os neoclássicos para lá, e da própria CEPAL, como vocês vão ver à frente, e depois as críticas mais radicais, que eu chamo de dependentistas, e também um pouquinho do que eu chamo da escola da Unicamp, e depois eu vou fazer a crítica dessa crítica. No meu texto eu puxo um pouquinho para frente para falar sobre o novo desenvolvimentismo, bem rapidamente, mesmo porque está muito pouco estabelecido ainda, mas acho que eu devo ficar só na primeira parte. Se der um tempinho, eu dou a puxada. Bom, então, mais ou menos, essa aí é a ordem aqui dos fatores dessas abordagens sobre desenvolvimento no Brasil, tá certo? Ela começa com o que eu chamei de otimistas. Como vocês sabem, a teoria da CEPAL, que eu chamo de CEPAL originária, que é a primeira, CEPAL Mark I, ela é um pedaço, ela é um capítulo importante, mas não diferente da teoria do desenvolvimento como um todo. E a teoria do desenvolvimento como um todo, que tem, sei lá, Nursky, Rosenstein Rodin, Lewis, esses grandes autores, eles, ainda que tenha peculiaridades, a teoria da CEPAL, eles eram, em certo sentido, otimistas, em parte por causa, talvez até no momento em que viviam, em parte por causa do próprio modelo com que eles trabalhavam. O modelo dual do Lewis, que é basicamente o modelo que se repete em todos
as abordagens de teoria de desenvolvimento, é um modelo que, uma vez superada a questão da passagem, né, de dois mercados, e uma vez incrementado o crescimento do setor moderno, e aí entra a questão da externalidade, que pode ser via Big Push ou o crescimento desequilibrado, uma vez superado esse passo, essa trava que existe, a tendência é que houvesse uma aceleração do crescimento, porque a incorporação de pessoas que estão no setor atrasado, setor não é rural, não, isso é um erro que as pessoas normalmente fazem, mas no setor não fertilizado pelo capital, tá certo? Para o setor moderno, que pode ser, não é necessariamente industrial, mas normalmente industrial, mas que é mais fertilizado pelo capital, de maior produtividade, se faz sem que haja uma elevação do salário proporcional, porque o salário está dado por subsistência no setor tradicional. Então, esse aumento da produtividade do trabalho por trabalhador faz que haja uma taxa de lucro muito grande, tá certo? Essa taxa acelera o crescimento, você tem um ciclo virtuoso de crescimento e você tem uma aceleração do crescimento. Então, basicamente, o modelo de desenvolvimento tradicional, do qual a CEPAL é um fiel representante, um importante representante, é o que eu chamo de um modelo otimista. Uma vez superadas essas limitações, as externalidades, e obviamente tem problemas, certo? São localizados, você teria um crescimento que seria acelerado, tá certo? Bom, essa teoria ela foi muito importante e dominante nos anos 50, começou nos anos 50, em alguns países, em quase todos os países, eu acho que ela serviu de base para experiências industrializantes. É interessante, no meu texto eu noto que no Brasil isso vem de antes, quer dizer, um dos pais da teoria de desenvolvimento, se alguém quiser chamar, o Manuel Lesco, ele já tinha feito grande sucesso no Brasil, na Fiesp. Ele tinha vindo na Fiesp antes, porque ele era industrialista. Então, ele era uma espécie de... Como ele era nazista, depois ele caiu meio em descrédito. Mas na parte industrialista dele, ele era muito querido pela Fiesp. É interessante, porque ele é romeno, ele tem um livro traduzido para o francês e para o português. Logo em seguida, por causa do Roberto Simons. Então, esse otimismo e esse industrialismo, ele precede, na verdade, a CEPAL. Quer dizer, os pais da teoria de desenvolvimento já estavam por aqui, como numa força dominante ideológica e política econômica, tá certo? Precedendo isso. Bom, esse movimento que eu chamo de otimista tem os primeiros momentos de crise de consciência, tá certo? O primeiro cara a falar isso, eu acho, é o Furtado, com a teoria do subdesenvolvimento. O Furtado, com a teoria do desenvolvimento, começou a achar que, até por causa da própria experiência brasileira, que tinha sido uma experiência de sucesso, de industrialização, mas que não tinha levado a uma melhoria substancial, social, a uma diminuição das desigualdades, ou seja, a industrialização, na verdade, não tinha cumprido as promessas que os primeiros desenvolvimentistas tinham feito. E isso começou, e aí ele começou a criar uma teoria, depois, rapidamente vou falar, eu tenho, se quem quiser ler pode ver os detalhes, de uma espécie de ralentamento do crescimento. Tem dois componentes básicos. Ele achava que o consumo de luxo, como ele dizia, ia diminuir a propensão a poupar, e o tipo de tecnologia tem uma relação capital-produto muito grande. Só rapidinho, olhar lá a nossa equaçãozinha, ali o G igual a S sobre V, o S dele fica pequeno e o V fica muito grande, então o G cai muito. É a equaçãozinha normal de crescimento que ele usa o tempo todo, ainda que não explicitamente, eles só falam nisso. Teoria do crescimento é isso, né, desse pessoal, não sai muito desse negócio, tá certo? Então, esses dois, tanto o numerador, por causa do consumo de luxo, vai ficando pequeno, das elites, e o V fica muito grande, porque esse consumo de luxo tem uma estrutura, uma relação capital-produto muito alta, tá certo? Isso vai ralentando o crescimento. Nesse ponto, a professora Conceição Tavares também tem uma... Infelizmente, ela tem o esgotamento, tem o texto clássico 61, 62 dela, também fala do esgotamento do processo de substituição de importação, que depois ela diz que não é nada disso, no texto 75, que não é mais substituição de importação. Substituição de importação ocorreu nos anos 30, que já era um crescimento acelerado puxado pela indústria, mas, infelizmente, essa maldição do esgotamento da substituição de importação foi para sempre, uma contribuição, no caso da Conceição tem que defender, porque ela depois se desmentiu, mas acabou valendo o texto dela de 61, que é um texto muito importante. E a Conceição também anota várias limitações que começam a surgir, e obviamente que a crise brasileira do início dos anos 60 está na base desse início, dessa desconfiança quanto à possibilidade do capitalismo brasileiro crescer naqueles moldes onde estava sendo criado. Tá certo? Tanto isso é verdade que quando o Furtado começa
e faz o plano trienal tem um pedaço muito ortodoxo, de estabilização, mas tem um pedaço que é essa das reformas de base. Quer dizer, as reformas de base, em grande medida, dão conta de limitações que ele acha que ocorriam no desenvolvimento brasileiro e que levava a ele ter esse leve pessimismo, e por isso que eu chamei de crítico reformista. Bom, aí tem a terceira turma que eu chamei de críticos radicais, tá certo? Esse Caio Prado é de um livro chamado Revolução Brasileira, e o Caio Prado, nesse livro, ele rompe um pouco com a questão da agricultura e latifúndio, indústria e moderno burguesia, e essa aliança que o PC pregava entre burguesia e trabalhadores para desenvolver o processo industrial, que é uma ideia também muito tradicional, muito está no Baran isso também, tá certo? Que quem era a classe que impediria o desenvolvimento mais acelerado seria o latifúndio, teria que romper isso, por isso também que a reforma agrária seria importante, não só pelo seu lado estrito senso econômico ou social, mas também pelo lado político, que o balanço de força que isso geraria, tá certo? Mas o Caio Prado, nesse livro, ele é muito pessimista, ele não coloca, ele acha que não existe, ele faz uma interpretação, diz que a agricultura brasileira não é nada, obviamente não tem nada de feudalismo, ela é burguesa, sim, havia um acordo da burguesia, uma aliança da burguesia agrícola com a burguesia industrial, e que isso não levaria a nada, porque o imperialismo iria barrar o desenvolvimento, nesse momento. Já? 10, tá. Ele via com muito pessimismo o desenvolvimento nesse período. E tem, a partir no final dos anos 60, começo dos anos 70, os chamados dependentistas marxistas, tá certo? Que tem os dois nomes mais importantes, que é o Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos, que esses dependentistas marxistas, eles começam a realmente olhar uma impossibilidade do capitalismo nos países periféricos e adiante, tá certo? E a consequência lógica dessa impossibilidade do capitalismo ir adiante nos países periféricos seria, obviamente, a solução socialista. Então, não haveria muita possibilidade, por várias razões, depois eu vou tratar aqui, tá certo? E essa impossibilidade era radicalmente pessimista. O Furtado também, em 65, possivelmente influenciado pela Revolução e pelo exílio e certas coisas, ele radicalizou o argumento dele anterior, da teoria do subdesenvolvimento. Não tem nenhuma novidade teórica, é só uma radicalização e um reforço aos componentes que ele faz no artigo anterior, e também acha que não só... Porque, vê bem, na teoria do subdesenvolvimento, você dá uma ralentada no crescimento, a ponto de você não ser capaz de incorporar crescentemente o crescimento, a população no setor não é agrário, no caso, no setor primário, ou setor não capitalizado, tá certo? Dual, e você não consegue ir para o setor moderno. Então, ele achava que essa transição lewisiana não ia ocorrer, esse círculo virtuoso estava travado por causa do que eu mostrei para vocês, tanto do Szinho como pelo V. No seguinte, ele radicaliza essa visão e diz que não só não vai crescer, como vai estagnar, é pior ainda. Certo? E os dependentistas marxistas também por outros caminhos que eu vou tentar explorar rapidamente. Aí eu botei esses pessimistas políticos e o nome é dependentistas weberianos. Na verdade, é dependentista FHC, mas como eu achei que era muito personalista, e como os marxistas brigaram com ele, chamaram ele de weberiano, eu achei que era uma homenagem que eu fazia aos marxistas, porque eles não querem que diga que seja marxista, que seja weberiano, ok. Então, botei esse nome, mas no fundo é a obra do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, com o Faleto, tá certo? E essa obra do Fernando Henrique Cardoso, com o Faleto, ela tem a peculiaridade. Depois eu botei chamado Capitalismo Tardio, que eu podia também chamar de escola da Unicamp, que incorpora no exílio, tá certo? No Chile, incorpora elementos que não estavam na teoria originária da CEPAL, elementos teóricos novos, que é a questão da demanda efetiva, o problema da realização segundo o Kalec, e começam a também reforçar a questão do Schumpeter, inovação, e começam a olhar para o capital financeiro do Hilferding. Eles, daquela parte da teoria do desenvolvimento mais pura, tá certo? Que era a base da CEPAL, a escola da Unicamp, ou do capitalismo tardio, começa a incorporar esses elementos, e são elementos suficientes para dizer que, olha, não vai ter estagnação nenhuma, vai continuar a crescer, a obra da Conceição e Serra, mas além de estagnação é um clássico para isso, e
Na verdade, esses dependentes que estavam na CEPAL também, tá certo? O Faleto e o Fernando Henrique estavam na CEPAL, eles fazem uma leitura política dessa leitura teórica do pessoal da Conceição, o João Manuel, mas só que com um twistzinho político. Quer dizer, eles acham que, tudo bem, vai ter crescimento, não vai ter travamento do crescimento, mas esse tipo de crescimento, que tem que ser um crescimento, e para o Fernando Henrique, claramente no livro, tem que ser um crescimento associado, tá certo? Não tem como não ser associado, se der tempo eu tento mostrar aqui como. Esse crescimento vai levar, não tem jeito, uma situação de regime político autoritário. Então, a arbitragem política desse crescimento, apesar de ser capitalisticamente possível, não é democraticamente possível. Ok. Bom, então, eu já falei aqui basicamente, então, eu posso passar para o seguinte. Eu faço duas... no meu artigo, eu faço dois tipos de linhas de crítica, certo? Uma linha de crítica que eu chamo de crítica política e uma linha de crítica que eu chamo de crítica econômica. Não que na interpretação seja tão estanque as duas, mas tem uma ênfase que a gente pode ficar bem. Desde o início, começa a surgir uma crítica à CEPAL, não em si os mecanismos teóricos da CEPAL, ou da teoria do desenvolvimento, mas que havia uma ênfase muito pequena na questão social e na questão como o Estado, que vai ser um demiurgo desse desenvolvimento, vai conseguir operar e a relação disso com as classes sociais. Então, essa é uma crítica que o pessoal de São Paulo faz muito, põe o ISEB no meio da história, tá certo? Porque o ISEB também era nacional desenvolvimentista e é muito criticado por não incorporar a questão da luta de classe, a questão de classes sociais, isso é visto como uma fraqueza, tá certo? E tem essa questão do caráter ancilar do Estado, que eu não vou discutir agora, mas que, de qualquer forma, não está claro como é que as classes sociais interagem dentro do Estado para fazer esse tal de desenvolvimento. Isso é uma linha de crítica política, de uma fraqueza da CEPAL, que explicaria que o que tem nessa linha, tá certo? Uma trajetória que eu acho que vai dar no tal do dependente beberiano ou no Fernando Henrique Cardoso. Ok. Vamos, então, aos marxistas. Basicamente, o que os marxistas... tem uma discussão muito longa, muito complicada, mas eu acho, posso estar sendo muito injusto, mas eu acho que dá para resumir a 3 tópicos principais, tá certo? Eles reforçam a questão da restrição externa cepalina, porque eles incorporam ao modelo deles a questão das multinacionais que chegam ao país, ou da dívida, e isso dá um problema de transações correntes. Isso radicaliza o problema anterior do desequilíbrio externo com o problema de transações correntes via remessa de lucro. Eles têm um pessimismo terrível em relação às exportações, que eu considero completamente excessivo, até uma incompreensão do que é exportação. Eles acham que a exportação de produto industrial não vai crescer e não vai ser capaz, para isso tem que rebaixar o preço, problemático. E eles também têm uma outra questão problemática também, porque eles acham que existe uma tendência que os salários sejam rebaixados, que haja uma superexploração, e que isso vai dar um problema de demanda efetiva que não vai ser possível crescer, ou vai ser muito difícil, ou para isso, então, o Estado tem que intervir, não tem capacidade, para isso tem que crescer exportações, também não dá, tá certo? Então, de um jeito ou de outro, você tem uma trava, porque você não vai conseguir, por causa do rebaixamento da força de trabalho. Eu fiz uma citação, botei em inglês do Teotônio, porque eu acho que é o único brasileiro que saiu na American Economic Journal, de 70, então, mas ele fala que não vai ter jeito e vai ter que ser pela via socialista. Tá certo? Bom, como eu estava falando aqui, já do Fernando Henrique, ele tem como eu falei, essa incompatibilidade entre as demandas das classes sociais, tá certo? Ele vê a crise de 54, que derrubou o Getúlio, exatamente um problema de financiamento externo, e teve uma resposta em 55 na abertura da economia. Então, ele identifica como a abertura da economia e a capacidade de você ter fluxo de capital para o país um jeito de solucionar os conflitos indissolucionáveis que existiriam entre as classes sociais para o desenvolvimento. Tá certo? Existiria um pacto entre a indústria e o setor exportador primário e exportador, que estaria vedado. Você teria um conflito muito grande com os trabalhadores, tá certo? Uma questão da poupança forçada, e eu vou ter que falar agora a minha crítica, senão não acabo. Bom, então, em geral, eu acho que essa teoria do subdesenvolvimento, que era a crítica, eu acho que assim, as perguntas eram boas, as respostas nem tanto. Tá certo? Olhar que dizer que a teoria cepalina original tinha problemas porque não incorporava a classe social, não incorporava, isso tudo bem, isso é perfeito, é correto. Até querer dizer que a teoria cepalina e clássica
é muito pelo lado da oferta, de um jeito meio esquisito, como o Teotônio e o Rimar fazem, é interessante, mas as respostas eu acho que são muito problemáticas. Então, rapidamente, porque acabou o meu tempo, eu vou dizer que, primeiro, tem uma subestimação, uma incompreensão do papel das exportações industriais. Eles não entendem que você pode ter um crescimento grande, como o Brasil teve, eles não observaram isso, das exportações industriais, mesmo, e aí tem um problema realmente, que os setores dinâmicos eram fortemente multinacionais, aí vai ter o problema que não vai dar tempo para discutir, mas vocês vão discutir, sobre questão tecnológica, exportação. Isso aí não foi tão bem tratado, mas é um problema levantado interessante. Essa superestimação da restrição de poupança, que eu acho que é um absurdo, para quem é keynesiano, isso não tem pé nem cabeça, tá certo? Então, eu acho que todos eles superestimam, acho que vai ter um problema. Tem, nessa questão da subestimação da restrição de poupança, você tem um negócio do Fernando Henrique que achava que tinha que rebaixar o salário para não ter poupança forçada. Que, obviamente, na minha opinião, é uma terrível incompreensão do que foi o PAEG e o que foi o plano de estabilização do PAEG. Então, essa estabilização do PAEG foi um plano bem heterodoxo, todo mundo sabe disso, e o André Lara Rezende mostra isso muito bem, onde você controlava o salário nominal. O salário real caiu como uma espécie de efeito colateral. E aí eles entenderam que a queda do salário real era necessário, mas não necessariamente. Tudo bem, teria que cair porque as outras variáveis de custo subiram. Eles deram choque de tarifa e eles mexeram no câmbio. Tá certo? Mas se você não desse choque de tarifa e pudesse segurar o câmbio, para não ser competitivo, tudo bem. É o plano real, que é o contrário. Você segura o câmbio e o salário recupera um pouquinho. Concluindo. Acabou? Concluindo. Então, eu acho que o outro problema grave deles é que, por causa do plano da poupança, eles sublinhavam muito a questão dos bens privados e dos bens públicos. Ou seja, sei lá, um exemplo mais... não é absurdo que os bens que eles chamam de luxo da época se generalizem o consumo. Isso é que ocorre. É assim que o desenvolvimento ocorre nos países. O problema não é a generalização do consumo dos bens chamados de luxo. Ou televisão. Você vai numa favela, não tem televisão, tem videocassete, ou tem DVD, isso é irrelevante. O que eles não têm são bens públicos. Então, a discussão dos bens públicos, eles não tem habitação direito, não tem transporte, não tem saúde, não tem educação e não tem saneamento. Então, houve um excesso de preocupação da teoria do desenvolvimento com bens privados, porque estava relacionado com o G, S sobre V, com a questão de você vai ter que fazer um problema de consumo de luxo, que vai dar um problema da poupança, e que vai ter uma estrutura produtiva que é capital intensiva e não cria emprego, que faz uma desgraça total. Não é bem isso. O processo avança com a incorporação dos antigos bens de luxo ao consumo generalizado. O que você não fez é exatamente os bens públicos, que fazem uma diferença danada. Porque esses, sim, é que podem melhorar o padrão de civilidade e totalmente mudar. Aí, sim, dissolver essa armadilha de subdesenvolvimento que, infelizmente, ainda ocorre. Acabou. Muito obrigado, Carlos. Eu vou passar imediatamente a palavra ao professor João Furtado, que vai falar lá do púlpito. Leva esse aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria começar registrando o meu agradecimento por este convite para vir a Diamantina. De fato, foi um convite muito gentil e, digamos, a semana não foi fácil de conciliar, mas acabou sendo possível. Ontem eu cheguei ao aeroporto, tinha havido um pequeno imprevisto e, apesar disso, eu consegui embarcar e, apesar disso, tudo deu certo. Eu espero que a apresentação também dê certo. Bom, normalmente eu não uso PowerPoint. Eu vou usar hoje, excepcionalmente, e vocês compreenderão por quê. Eu selecionei uma série de informações e gráficos, porque a última vez que eu fiz esta apresentação, digamos, de uma forma talvez um pouco mais argumentativa, sem apoio, eu fui, digamos, a crítica menor que eu recebi foi de que eu estou convertido definitivamente ao neoliberalismo. Como o neoliberalismo é um ônibus onde cabe muitas coisas, né? Enfim, fui andando, né? Mas hoje eu vou tentar que apenas, digamos, um grupo de pessoas considere que eu sou neoliberal. Eu espero que os outros me deem o perdão da dúvida e que o que eu vou apresentar aqui sirva como uma reflexão coletiva que eu gostaria de continuar se vocês, apesar do neoliberalismo, me convidarem nos próximos anos.
supostamente isto eu aperto aqui e anda. Não é bem. Tá longe? Tá com o público, tá longe? Estou longe. Muito bem. Não, eu vou do outro lado porque... este aqui é meu roteiro. Em algum momento, quando o Rodrigo me avisar que faltam 3 minutos, eu vou pular muitas transparências, eu vou para as 3 últimas, que são as que eu gostaria realmente de discutir. Mas tem muitas no meio, são 81. Mas eu vou pular muitas, está prometido. Então, esse é meu roteiro. E eu queria recuperar 3 questões importantes que estiveram presentes na economia do desenvolvimento, ou do subdesenvolvimento da CEPAL. Este elemento dos padrões de consumo, que, em linguagem de hoje, nós diríamos crescentemente desmaterializados. Questão do progresso técnico, que também substitui a materialidade e os recursos naturais por tecnologia e coisas sintéticas. E a questão das estruturas de oferta oligopolizadas e competitivas. Havia aqui uma questão, digamos, do capital oligopolizado versus um trabalho nos países em desenvolvimento fragmentado, com reduzida capacidade de reter resultados, né? Bom, eu vou fazer esse longo desenvolvimento com muitas informações estatísticas e depois eu vou, ao final, voltar a esses pontos que eu mostrei aqui. Dizer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui 2 situações de deslocamento da demanda, né? Um deslocamento modesto e um deslocamento mais substancial. E vou dizer o seguinte, que os equilíbrios habituais entre oferta e demanda, e eu estou representando aqui, digamos, um deslocamento do tipo a industrialização ou o crescimento econômico dos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XX. Não se compara em nada com aquilo que ocorre aqui, com este deslocamento da demanda chinesa. São grandezas de proporções totalmente distintas, né? Então, digamos, para recolocar o problema de outra forma, eu estou fazendo uma pergunta. É uma pergunta, e eu gostaria de discutir esta pergunta. Todas aquelas características que a CEPAL identificava representavam que as manufaturas tendiam a ter uma evolução de preços muito favorável com relação aos recursos naturais. Hoje, nós temos uma situação bastante diferente disso. E bastante diferente nos 2 lados, das manufaturas e dos recursos naturais. Não é preciso dizer que, digamos, a percepção do fenômeno dos preços das manufaturas levou o Banco Central americano a fazer uma determinada política durante vários anos, a percepção de que há hoje uma oferta ilimitada de produtos industriais com preços cadentes, seja por novas fontes de oferta, seja por progresso técnico, né? Então, a pergunta que eu faço aqui é, será que há uma inversão destas tendências históricas dos preços relativos? É uma pergunta, eu não vou respondê-la, mas eu reuni algumas evidências para a gente começar a pensar sobre isso, né? Eu vou passar rapidamente por elas e dizer o seguinte, há uma questão aqui de demografia. Se você pensar o que era a Inglaterra quando comandou com impulsos dinâmicos um conjunto de economias bastante importantes na Europa e em outros lugares, ou os Estados Unidos, eram economias de dimensões demográficas substancialmente menores do que, digamos, China ou Índia. Isso vai ficar evidente em alguns gráficos que eu peguei aqui, só para ilustrar um pouco o meu argumento. É o seguinte, isto é o consumo de grãos. Isto é o consumo de fertilizantes. Nos Estados Unidos, isto aqui está estável há 20 anos. Na China, o dado é antigo, mas esta é a taxa de crescimento. Bom, isto é carvão. Isto é óleo, petróleo. Mas, na verdade, eu atualizei um pouco essa informação porque eu achei que ela era importante. Então, isto aqui é anos 2000. Nós partimos de um patamar aqui de, digamos, 3,5 milhões, 4 milhões de barris,
e nós estamos num patamar de 8, 9. Uma taxa de crescimento absolutamente impressionante. Bom, isso aqui é frota de veículos, né? Esse dado também está bastante desatualizado. Um dado mais gráfico, mais recente. Isso aqui são taxas de crescimento. É isso mesmo. A escala não está errada. Não é 2%, não é 4%, não é 6%. É 20%, é 40%, é 60%. Bom, isso aqui é só para desmistificar um pouco a ideia da China como um país de gente miserável que vive com um pote de arroz por dia. Isto é, consumo de celulares. É o total de assinantes de telefonia celular. Este número está desatualizado. Hoje são 650 milhões de chineses que têm assinatura de telefone celular. Bom, aqui, rapidamente, 4 grupos de commodities, algumas mais importantes, outras menos importantes para o Brasil. Isso aqui é a posição importadora da China. Em 92, não aparecia entre os 5 primeiros, em 2000, em 2008 e em 2009. Alimentares, minerais e energéticos. Quer dizer, a China, num intervalo relativamente curto, se torna uma máquina de sucção de produtos básicos, se quiserem, chamemos de commodities, do mundo inteiro. Digamos, aqui tem uma bateria de gráficos que mostram que quando a posição da China é modesta em algum produto, ela é, na taxa de crescimento, elevada. Não sei se está claro. Em alguns produtos, a China é muito importante em termos de volume. Em outros, ainda não é importante em termos de volume. Mas naqueles em que não é importante em termos de volume, é importante em termos de taxa de crescimento. Isto vale para o carvão, isto vale para o gás natural. No caso do petróleo, vocês viram lá atrás do gráfico, não é? Esta é a taxa, mas o volume também já é significativo. Com uma diferença muito importante, que é preciso levar em conta, que hoje nos Estados Unidos, talvez até por causa disso, apesar da enorme intensidade do uso de energia, o crescimento na margem é não intensivo em energia. Quer dizer, hoje o crescimento do PIB americano se faz acompanhar de um crescimento menos do que proporcional, bem menos do que proporcional do consumo energético. Por quê? Porque a base já está extremamente intensiva em uso energético, né? Bom, isto vale para qualquer um dos outros grupos, né? Aqui, importações de trigo, todo mundo sabe, a China tem um programa de autossuficiência alimentar, e apesar disso, aparecem coisas como, por exemplo, o caso da soja, em que aparece isto, né? Em termos de volume, em termos de taxa. Sim, a taxa dos Estados Unidos é muito elevada, porque aqui era simplesmente insignificante, continua bastante insignificante, né? Os Estados Unidos é um exportador, mas como importa frações, essas frações acabam influenciando muito o próximo gráfico, né? Mas isto vale para inúmeros produtos. Bom, eu posso fazer uma afirmação, dependente de uma pergunta que nós vamos colocar lá na frente, eu posso fazer uma afirmação de que o que aparece para a soja aqui poderá aparecer num futuro próximo para a carne, na medida em que o enriquecimento promova a substituição de grãos pelo seu, aspas, derivado rico, que é a carne, né? Bom, apesar de não ter um volume significativo, a taxa também é bastante pronunciada, né? Bom, no caso das matérias-primas agrícolas, que são aquelas de uso industrial, eu separei em 4 categorias, porque eu achei que era importante olhar para várias dimensões. Uma dimensão que é dependente do crescimento interno chinês. Hoje de manhã, Campolina fez um comentário bastante interessante sobre a importância crescente das cidades.
o consumo e as importações de produtos básicos pela China não está relacionado com as exportações chinesas. Porque o crescimento interno chinês, a urbanização chinesa é muito mais intensiva em recursos do que a exportação. Então você tem aqui, eu separei em 4 categorias, porque eu achei que precisava olhar para o padrão de produção e urbanização, para o padrão de consumo, e olhar isso como categorias separadas, né? Para todas elas, o fenômeno com intensidades variáveis, você tem um fenômeno semelhante, né? Algodão, madeira, etc., que são as categorias que nós tínhamos visto lá atrás, né? E eu vou pular vários destes gráficos aqui. Aqui são importações, né? Aqui, quer dizer, uma parte disso importante é Minas Gerais, verdade? Quer dizer, como? Objetivamente, muda de escala. O mundo muda de escala com a China, não? Nós estamos falando unidades de, aqui 5 bilhões, e nós estamos falando de coisas como 50 bilhões. Nós mudamos a ordem de grandeza com o advento da China, porque a China também demograficamente é outra ordem de grandeza. Os Estados Unidos, no século XIX, quando puxa o mundo, tem 100 milhões de pessoas. A China, está bem, eu sei que são várias Chinas, mas alguém aposta que a China ficará segmentada, segregada entre regiões que crescem e regiões que não crescem? É possível imaginar, digamos, do ponto de vista da vontade política da China, que umas regiões crescem e eu mantenho as outras num passado de autossubsistência ou de população voltada para o consumo local, etc.? Não é possível imaginar isso, né? Então, esta demografia que eu fiz menção, apesar de hoje incorporar apenas uma fração da China, essa fração já é suficiente para produzir esses efeitos que estão aqui, e é possível imaginar que este processo vai se expandir para o restante, né? Bom, por exemplo, o que nós não vimos, olha que coisa interessante, o que nós vimos no minério de ferro, nós não vimos ainda no cobre. E por que nós não vimos no cobre? Porque se você olha ciclos de matérias-primas, de difusão de matérias-primas básicas ao longo das trajetórias de enriquecimento dos povos, você vê que o cobre não é o primeiro, como não é o primeiro o alumínio. Começa por produtos mais básicos, começa, por exemplo, pelo minério de ferro. Então, é possível imaginar que esta curva que está aqui, este volume de importações com relação ao cobre, no futuro terá um comportamento semelhante a este do minério de ferro. É uma questão de a China prosseguir na sua trajetória expansiva. Prosseguirá ou não? Ninguém sabe responder. Mas acho que não é prudente, sobretudo para um país que pode colher disso alguns benefícios, acho que não é prudente dar de antemão a resposta negativa. Bom, dá um ESC, pula para 75, por favor. (75, por favor. 75. Obrigado. Isso tem que ver com a relação dos preços das manufaturas e dos produtos minerais. Eu tenho um longo processo de deterioração, há imensos debates sobre isso, todo mundo conhece os debates, mas há nos últimos anos uma mudança, no mínimo, de uma intensidade bastante diferente da que nós conhecemos nos 15 anos anteriores, ou nos 20 anos anteriores. E eu acho que isto é uma tendência que a gente deveria observar com mais atenção. Isto tem que ver, atenção, aqui é uma relação de bens manufaturados exportados por países desenvolvidos
contra preços de produtos minerais. Mas, se eu trocar o numerador bens manufaturados, exportados por países desenvolvidos, e colocar bens manufaturados em geral, o numerador passa a incluir a oferta chinesa a preços cadentes e o resultado será substancialmente mais pronunciado. Então, voltando para aquele meu... É uma pergunta retórica, né? Mas é para mostrar o seguinte, olha, este é o crescimento dos últimos 10 anos dos 4 BRICS. Este é o crescimento da Europa nos últimos 4 anos. Isso é uma comparação dos dois. Tá bem, eu tenho a Rússia aqui que me traz a escala e me faz uma advertência. De fato, um país tão dependente quanto a Rússia de exportação de algumas commodities é um problema bastante sério. Mas, se você compara sem a Rússia, você vê um crescimento bastante mais robusto destas economias com relação a estas e, na crise, uma certa capacidade de defesa. Durará? Bom, quem pode fazer aposta sobre isso? Mas o fato é que não apenas aquela economia mostrou uma robustez do ponto de vista de irradiar estímulos de demanda sobre o resto do mundo, como mostrou uma certa resiliência no momento em que o mundo inteiro mergulhou. Isto é, para nós, um fenômeno importante, não é? Bom, estou voltando àquelas questões para discutir cada uma delas, né? Um americano médio que construiu sua casa, comprou seu automóvel, apesar do seu padrão de consumo, ele consome desmaterializado no conjunto da economia. A cidade está construída, a ponte está feita, a infraestrutura está montada. Não é assim que acontece, com países como a China. A infraestrutura está sendo montada. O padrão de consumo está sendo progressivamente incorporado. Terá um peso crescente. É claro que um chinês nunca irá consumir automóveis de 2,5 toneladas. Quer dizer, a gente torce para que não. Mas o consumo material com intensidade de recursos por unidade de consumo dos Estados Unidos no começo do século XX, um chinês nunca terá. Mas ele vai continuar durante algum tempo, 20 anos, 25, 30, 40, você vai continuar tendo uma incorporação de pessoas e uma incorporação de regiões. E ambos os fenômenos, Campolina contava de manhã a piada do... Não é a piada, mas era uma imagem sobre a China de um lago forrado de patos, que alguém confundiu com folha de papel, visto de longe. E ele dizia, estas comunidades viviam na autossubsistência, viviam no autoconsumo. Agora estão nas cidades, não tem patos. Vai ter que comer uma proteína animal que alguém terá que produzir. E isto faz uma diferença muito substancial. Então, o primeiro elemento aqui é o padrão de consumo que, no Ocidente, era crescentemente desmaterializado e na China estará crescentemente volumoso em termos de recursos. A segunda dimensão é que este progresso técnico, que de fato substitui a materialidade dos recursos naturais, substitui até certo ponto e, sobretudo, quando você já incorporou os itens. Mas, a partir de um certo limite, você não consegue prosseguir nesta substituição. E o terceiro elemento, que eu acho que é talvez o mais importante para nós, é assim, se valer os fenômenos que todos nós conhecemos, inclusive do dia a dia, de produtos industriais
que nós chamávamos de oferta oligopolizada, com preços cada vez mais declinantes, inclusive por uma questão de escala que a China coloca, que anteriormente não estava colocada, porque a China produz para si e produz para o mundo. E, portanto, o limite às economias de escala está colocado em outro nível. Isso significa que, talvez, essas estruturas de oferta que nós considerávamos oligopolizadas para os produtos industriais e competitivas, hipercompetitivas para os produtos primários, para as commodities, etc., deixaram de ser dessa forma. Então, tem que repensar essas estruturas. Não dá para imaginar que, frente à emergência da China, depois de tantos anos de crescimento continuado, acelerado, persistente, mesmo quando a economia mundial entra em crise, não dá para imaginar que o mesmo quadro de análise se aplica. Eu vou terminar só, no fundo, foi isso que eu acabei de dizer. Talvez esta interrogação mereça uma investigação mais profunda e questões que eu gostaria de continuar investigando e gostaria de contar, enfim, com energia coletiva para pensar sobre isso, né? Até onde pode avançar esta expansão chinesa? Encontrará limites em breve? Ou será que o crescimento que está hoje concentrado em algumas regiões pode, de fato, disseminar-se, não apenas pelo território chinês, mas por outras regiões igualmente generosas em termos demográficos? Se for verdade, para nós é mais uma oportunidade. Segunda questão que eu queria colocar é aqui que vem a crítica do neoliberal, né? É aqui que eu apanho, né? É aqui no verdinho. No verdinho eu apanho. O Duda está aí, eu já sei que... O Duda, por exemplo, eu já sei que ele não vai perdoar, né? Porque o Duda acha que eu estou defendendo aqui o modelo de esquecer a farmacêutica e a eletrônica, né? Pode ser. Mas o fato é, o impulso exportador relacionado com a demanda da China pode ser dirigido para montar estruturas e dinâmicas de desenvolvimento tecnológico e inovação? Alguém acha que a agricultura brasileira está condenada a ser uma atividade de gente bruta? Atenção, há 30 anos que existe um programa na televisão brasileira, possivelmente o melhor programa da televisão brasileira. Há 30 anos as pessoas acordam no domingo de manhã e aprendem sobre tecnologia agrícola. Há 30 anos. E isto dissemina tecnologias. Atenção, há mais pesquisadores na Embrapa do que na indústria farmacêutica e eletrônica brasileira juntas. Então, a primeira pergunta me leva a uma segunda. Estas estruturas e dinâmicas de desenvolvimento tecnológico e inovação podem transbordar? Podem enraizar-se no sistema? A tecnologia da eletrônica não está condenada a fazer produtos iPod. Não está condenada a isso. A tecnologia eletrônica faz qualquer coisa, inclusive o satélite brasileiro que faz a previsão de safra. A eletrônica está no satélite brasileiro que ajuda o agricultor a fazer a previsão de clima e o momento de plantar. A eletrônica não serve só para uma determinada atividade, serve para todas as atividades. E eu posso empregar inteligentemente os frutos da eletrônica, como da química, para fazer avançar os setores em que o Brasil tem vantagens e deve lutar para construir mais vantagens, né? Então, aqui a proposição última, 10 segundos, para voltar a responder a minha questão as políticas de desenvolvimento, especialmente as políticas industriais e tecnológicas, podem ser revigoradas e podem ganhar consistência se forem dirigidas para criar progresso técnico, inovação e qualidades nas atividades que estão em alta e relativamente protegidas da oferta chinesa. Para mim, esta última qualificação é muito importante. Eu não quero bater de frente com a oferta chinesa. Eu quero fugir. Eu quero contornar essa avalanche. E contornar essa avalanche é construir pirâmides integradas, da base ao vértice, naqueles produtos, naquelas atividades em que o Brasil, de fato, tem alguma vantagem. Muito obrigado.
Obrigado, João. Sempre provocativo, instigante. Eu vou passar imediatamente a palavra para o nosso Cadu, que tem os rigorosos 20 minutos de praxe. Exagerei no tempo? Bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Essa é a terceira vez, se eu não me engano, que os meus amigos da UFMG, do CEDEPLAR, me colocam numa mesa, num encontro deste nível. Então, eu fico achando que talvez eu tenha algum talento, né? Porque eles não são imbecis. Então, fico feliz e agradeço imensamente mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu combinei, quando falei com o João a respeito da mesa, trocamos uma ideia, que eu iria concentrar a minha discussão aqui nas questões mais especificamente financeiras e cambiais e monetárias, que são as que eu mais trabalho, e me pareceu que seria, e de fato é, uma diferenciação em relação às exposições que me precederam, e é um outro enfoque do problema de grande importância. O tema, do jeito que ele foi colocado, ele me obrigou a fazer dois tipos de reflexão, que eu não cheguei a nenhuma conclusão, mas para mim foram muito importantes. O primeiro deles, que eu vou antecipar desde logo, porque no final eu vou tentar resumir isto, é que o conceito de dependência ou de capitalismo periférico, no que se refere especificamente às questões financeiras e cambiais, para mim, a essa altura, ele precisa ser repensado inteiramente. Eu não me sinto, não encontrei resposta no que eu conheço do assunto, nessas categorias analíticas. É evidente que existem hierarquias, diferenças de poder, moeda mundial, vou falar a respeito disso, mas não me parece que a gente possa falar claro, que eu não consigo ver que nós tenhamos clareza exatamente sobre isso diante do que tem acontecido recentemente no mundo. Este é um aspecto que eu acho que nós precisamos pensar muito a respeito. E o segundo aspecto é que a mudança à vida nas estruturas financeiras internacionais recentemente, e particularmente no Brasil, ela é de tal magnitude que nos obriga muito a pensar melhor a respeito do que nós temos. Então, esses dois pontos que me animam aqui, que realmente eu fiquei pensando muito para essa exposição e fiquei com mais dúvida do que tinha antes, o que é um benefício para mim, espero que para os meus alunos e espero que para os meus colegas também. Bom, o ponto de partida que eu pensei foi o seguinte: me parece que há um quadro novo internacionalmente, com tudo que aconteceu. Eu, nesses últimos 2, 3 anos, eu uso como brincadeira em sala de aula para os mais jovens, que, para a minha geração, aconteceu uma crise financeira internacional dessas proporções e não haver nada com a Bolívia é algo tão inusitado que o mundo é outro. Ninguém ouve falar da Bolívia, né? Só se discute a Bolívia, as roupinhas do Morales e conflitos políticos lá. A Bolívia vai muito bem, não acontece nada. A Argentina não quebrou, o Brasil não quebrou, pelo contrário. Então, tudo isso é completamente novo. Diante deste fato, especificamente, que nós estamos vivendo, nós temos o ponto de partida saber se nós devemos pensar esta situação nova com os nossos esquemas de pensamento antigos, tradicionais que nós não temos nenhuma razão para abandoná-los, se eles dão conta disso, ou se nós temos que procurar outras interpretações possíveis para estas coisas que aconteceram. Bom, e é justamente neste ponto, então, que eu coloco aí como um ponto de partida, né? O que efetivamente mudou no capitalismo central do ponto de vista financeiro? Essa é a pergunta que eu me coloquei, né? Ou seja, várias coisas se alteraram, obviamente, né? Porém, se nós olharmos as últimas décadas, eu chego à conclusão que as novidades realmente são muito importantes, mas elas podem ser compreendidas dentro dos esquemas interpretativos que nós vimos usando nas décadas anteriores. Estou querendo dizer o seguinte, mais especificamente, não é? O que a crise internacional mostrou, até aqui, pelo menos? A primeira coisa é que a capacidade de coordenação dos Estados Unidos permanece, com várias dificuldades que são enormes. Eu não tenho nenhuma pretensão de apostar no que vai acontecer, até porque eu sou péssimo nesse tipo de aposta, sempre perdi dinheiro em qualquer aposta financeira e por isso parei e transferi a tarefa para os meus filhos, né? O meu filho mais velho aprendeu a ganhar dinheiro nessas coisas, então ele ganha por mim, porque eu erro sempre. Mas eu digo o seguinte, esta capacidade dos Estados Unidos de coordenar o sistema, ela não foi abalada pela crise. Aquilo que nós chamávamos, vários economistas, colegas nossos, tem um trabalho lá do Serrano, do Rio de Janeiro e de outros, né, o sistema dólar flexível,
ou seja, a posição dos Estados Unidos enquanto moeda central, sem âncora e manobrada a partir da taxa de juros e articulando o sistema financeiro internacional a partir de uma posição deficitária, esta posição foi tensionada violentamente na crise e ela reagiu muito bem. Se nós lembrarmos que no auge da quebra do Lehman Brothers, nós estávamos assistindo a um processo de fragilização financeira dos grandes bancos norte-americanos, a crise estava instaurada no centro do capitalismo financeiro dos Estados Unidos, e naquele exato momento a demanda por títulos do Tesouro Americano subiu violentamente, e foi com base, entre outras coisas, nesta elevação da demanda pelos títulos norte-americanos, que o Estado norte-americano se endividou violentamente, ou seja, o circuito financeiro que caracteriza o sistema dólar flexível, ele atravessou a crise de maneira bastante forte, surpreendentemente forte. Não é por acaso que os Estados Unidos aumentaram a dívida pública violentamente, o déficit não há nenhuma desconfiança em relação ao dólar e a coisa foi jogada justamente para a periferia. Então, por este aspecto, né, por este ponto, me parece que não há mudança estrutural na forma como se organiza o sistema financeiro internacional. Segundo aspecto, a enorme mudança na estrutura produtiva do mundo, que o João expôs aqui muito bem, que eu não preciso me referir, esta emergência da China no cenário internacional, até agora não foi acompanhada por qualquer iniciativa chinesa que indique uma tentativa do Estado chinês ou da política econômica chinesa de conduzir o seu desenvolvimento econômico contestando essa estrutura financeira montada pelo dólar. Esta afirmação que eu estou fazendo aqui, eu tenho sobre ela um grau de confiança de 60% ou 70%, e não mais do que isto. Ou seja, há um conjunto de iniciativas chinesas pelo mundo que podem, no seu conjunto, significar que a China pretende criar algum tipo de articulação financeira em torno da sua expansão, mas o que eu vejo até aqui é que se trata de iniciativas voltadas muito fortemente a apoio ao desenvolvimento produtivo, ao comércio, exatamente neste sentido, nenhum tipo de iniciativa de internacionalização, de querer criar um mercado de capitais ou de forçar o uso da moeda deles em outros lugares. Isso é o que a gente sabe até agora, pelo menos. O que me leva a concluir que, pelo menos até este momento, a China aceita as regras do jogo de manter o seu crescimento dentro disto que é o sistema do dólar flexível. E a terceira coisa que a crise mostrou muito fortemente é que a chamada hierarquia de moedas no mundo, ela existe, ela é muito forte, mas que ela talvez seja mais flexível do que nós supunhamos. Este é o ponto no qual eu me indaguei muito se o conceito de capitalismo dependente é o que nos interessa. A crise mostrou nitidamente que há uma hierarquia de moedas no mundo. Isso é um ato falho. Eu fui apresentado como devasso, e isto, de alguma maneira, a moeda é associada às transações de natureza erótica, né? É a linguagem medieval. Não é por acaso que o ato sexual era chamado de congresso carnal, né? Intercurso, né? E por aí adiante, e outras bobagens mais. A minha mulher queria saber sempre por que eu volto de Diamantina tão feliz. Isso é uma polêmica que está instaurada em minha casa, e ela vinha para cá e não veio por problemas acadêmicos, doutorado e etc. E tal. Ela sempre me perguntou o que acontece lá em Diamantina. Como é que é? Tá bom, não tem problema nenhum não, mas ela sabe disso. Nós somos um casal com a transparência na medida correta. É que nem o Banco Central dos Estados Unidos, nada de excesso de transparência, entendeu? Muita transparência impede o exercício da política monetária. Isso não dá muito certo. Mas então, a hierarquia de moedas no mundo, a primeira coisa é que ela sobreviveu, e os europeus descobriram isso agora de uma maneira um pouco desagradável, né? Ou seja, existe uma moeda central e não várias, né? E o euro está sofrendo uma tensão e um problema que o dólar nunca sofreu. E agora, adicionalmente, esta hierarquia se mostrou mais flexível do que parecia. O real, hoje em dia, é uma moeda de reserva para muita gente. Tem várias moedas no mundo sendo compradas por outros bancos centrais.
Ou seja, existe uma distribuição de utilização da nossa moeda como moeda de reserva e de outros países de desenvolvimento semelhantes, que não significa que a hierarquia foi alterada, mas que ela é mais flexível do que nós supunhamos, né? Isto é uma novidade muito importante. E a terceira coisa que esta crise mostrou em relação a esse aspecto aqui é que a estratégia do sistema dólar flexível de induzir as economias periféricas ao acúmulo de reservas em dólar, essa estratégia funcionou durante a crise, ela é aceita pelos membros pelas moedas que compõem esse sistema de hierarquia, pelo menos até o nível 3 ou 4, onde nós nos encontramos, e, ao que tudo indica, este acúmulo de reservas, fundamentalmente em dólar norte-americano, continua sendo muito mais uma imposição dos Estados Unidos, ou seja, a forma pela qual eles impõem o poder de hegemonia monetária, do que uma escolha positiva da nossa parte. Eu quero dizer o seguinte: o saldo gigantesco de reserva que nós temos podem ser lidos, primeiro, como uma demonstração de que nós somos o bambambam da esquina e agora nós temos dinheiro, como faz o nosso presidente, para socorrer o mundo, etc., e etc. Ou posso dizer simplesmente que é a maneira que os Estados Unidos têm para obrigar o mundo inteiro a financiá-los, e é essa estratégia que se mantém. E aí, se é isto realmente, não há novidade, é o que me parece que de fato acontece. Muito bem. O que é que nós temos de novo olhando internamente ao país, aqui para dentro, né? Para tentar responder a esta pergunta incômoda de se nós abandonamos a condição de capitalismo dependente. O que caracterizou a estrutura financeira brasileira enquanto país dependente, enquanto nós não tínhamos esta pergunta, né? Essa estrutura mudou nos últimos anos? Me parece que esta é a pergunta relevante e que eu vou tentar, então, colocar uma série de elementos aqui, que é a última coisa que eu quero falar, para a gente refletir a respeito. Bom, primeiro deles, nós vivemos nos anos recentes um aprofundamento financeiro no Brasil de grandes proporções. Porém, nós não voltamos ainda aos níveis, por exemplo, de maior volume de crédito sobre PIB que nós tivemos na história, e ainda não voltamos aos maiores níveis de M4 sobre PIB que nós tivemos nos meados dos anos 70. É claro que essa comparação, ela é, como qualquer comparação na área financeira, problemática, tem as dificuldades, as mudanças de inovações financeiras, etc. e tal, mas nós chegamos àquele pico de 45%, 50% do PIB naquela altura, né? Esse desenvolvimento financeiro recente não levou o crédito ainda a este nível, e ele mostrou, isso me parece uma coisa importante para a gente discutir, também a minha convicção nisso não é tão grande, mas acho que é uma ideia que a gente pode dizer com alguma certeza. Ele mostrou que não é trivial o fato de que o Brasil, ao contrário de muitas outras economias médias, especialmente no caso da América Latina, o Brasil nunca perdeu a sua estrutura financeira e a sua estrutura monetária ao longo das crises todas dos anos 80 e 90. O sistema financeiro brasileiro conservou uma capacidade de resistência a estímulos que permitiu vários momentos de recuperação do crédito da atividade financeira durante todos esses anos de crise. O Brasil não teve crise bancária, o Banco Central sempre socorreu os bancos, as taxas de juros mantiveram os bancos muito bem, os bancos sempre ganham, essas coisas todas que a gente conhece. E, adicionalmente, a institucionalidade financeira do país é muito forte, né? Os bancos públicos e tudo isso não foi tocado nem pelas crises graves dos anos 80, nem pelo suposto neoliberalismo brasileiro dos governos dos tucanos, e que a estrutura dos fundos públicos, dos bancos públicos, atravessou esse período praticamente intacta. Essa estrutura que o Brasil tem permite uma resposta muito rápida. Então, tanto eu posso dizer que nós estamos numa nova fase de desenvolvimento financeiro no país, como eu posso dizer que nós estamos num momento excepcionalmente favorável do ponto de vista do balanço de pagamentos, como nós sabemos que estamos. Nós temos aí vários anos sem crises cambiais graves, desde 2001, 2002, teve aquele episódio das eleições que foi muito rápido, e isso naturalmente levou a uma expansão do crédito muito grande. Ou seja, eu tendo a achar que isto é menos novidade do que parece, olhando este passado. Simultaneamente, existem outras coisas no Brasil que permanecem. Os juros continuam absurdamente elevados, ou seja, se nós nos perguntarmos se este suposto fim da dependência, ou esta suposta transição nossa para o primeiro mundo, ou que nome se queira dar, que nós agora somos um país central, né?
Se isto é verdade, não há nenhuma razão pela qual o país tenha que ter taxas de juros que são claramente taxas de país que vivem em crise permanente. Ou seja, a taxa de juros básica do Banco Central ela é um indicador de fragilidade incompatível com esta posição que supostamente o país alcançou. E, segunda coisa, não é apenas a taxa básica de juros. O Brasil continua tendo os spreads bancários mais altos, várias comparações que são feitas, o crédito é estupidamente caro, e a margem de crescimento do endividamento no país é muito complicado por este custo elevado, né? O Brasil, dadas as taxas nominais de juros que ele tem, ele pode formar uma bolha de crédito muito mais rápido, porque se esgota a capacidade de pagamento das pessoas e das empresas de uma maneira muito mais rápida do que em qualquer outro país, que talvez seja algo que tem que se pensar com maior cuidado, né? 5 minutos. Estou me controlando aqui, para um baiano até que eu estou indo bem. Estou me controlando aqui direitinho. Bom, e por fim, vem duas questões aqui que são muito importantes para a gente pensar se a nossa situação é nova. Naquela dúvida que eu mencionei no começo, sobre se o nosso conceito de dependência, o antigo conceito de dependência, de subdesenvolvimento de periferia, dava conta dessa nossa posição financeira e cambial e monetária, eu estava pensando o seguinte, como é que nós diríamos que um país é não dependente do ponto de vista de moeda? Bom, tem uma resposta imediata, as moedas que são conversíveis, uma moeda que tem mercado, que o mercado opera, moeda que pode ser usada como reserva de valor. Bom, por este critério, todos que não têm essa moeda, então, seriam dependentes, o que enfraquece a posição do conceito. Por isso eu estava pensando, são os países que não têm moeda conversível. Então, na hierarquia de moeda, então, aqueles que não têm moeda conversível. Agora, a nossa moeda ela é conversível? Não. A nossa moeda merece confiança? Alguma, mas é pouca. Qual é a relação que tem este aspecto com o desempenho do balanço de pagamentos? Nós temos 200 bilhões de dólares de reservas. Estamos caminhando para um déficit de nações correntes de 50 bilhões de dólares esse ano, ou 60, que é isso que deve acontecer. 220, né, de reserva, 60 bilhões de déficit nas nações correntes, é um quarto de déficit nas nações correntes sobre reservas. Ele é todo financiado, esse déficit, à base de investimento externo direto. Ou seja, nós não temos aquilo que as nações supostamente de moeda conversíveis têm, que são aquelas histórias de superávites estruturais no seu balanço de pagamentos, com exceção, evidentemente, dos Estados Unidos, pela posição peculiar que tem. Ou seja, o nosso balanço de pagamentos, até prova em contrário, ele não é compatível com a ideia de que nós possamos ter uma moeda conversível e que nós possamos ter alcançado uma autonomia desse tipo. Bem, essa também é uma questão que eu acho que nós temos que pensar e que eu tenho pouca clareza. E, por fim, o último ponto é o seguinte: esta posição financeira cambial do Brasil, ela aumentou a margem de manobra da política econômica, porque esse seria um outro indicador do fim da dependência. Bom, se nós olharmos para trás, o que caracterizou a economia brasileira é que a margem de manobra da macroeconomia, da política macro, ela oscilou no tempo, obviamente. Nós tivemos a posição cambial melhorando, isso é por isso que eu falei no começo, é o nosso esquema de pensar sempre. Quando você melhora a restrição externa, quando você melhora a posição de câmbio, as escolhas de política econômica aumentam, não tem novidade nenhuma. O que nós estamos vendo agora é um aumento desse tipo. Pergunta, em 2008 isso funcionou? Foi o primeiro teste, né? O teste foi o momento exatamente em que houve a quebra do Lema, em seguida a desvalorização violenta do real e a quebra do Votorantim, de várias empresas grandes. Foi um sobressalto enorme naquele momento ali. O Brasil saiu bem daquilo. Usou os instrumentos tradicionais. Quais são? Banco Central, bancos públicos, o de sempre. O Estado segurou, fez direitinho, é o que se espera que o Estado faça. Não estou discutindo os aspectos distributivos, etc. e tal. Isso funcionou. Porém, não houve nenhum colapso da estrutura externa, não houve nenhum colapso da oferta de fundos, não houve nenhum colapso da demanda pelos nossos produtos de exportação, porque a China está aí para segurar. E nós somos quem nos segurou? A demanda chinesa por produtos de exportação e o Banco Central dos Estados Unidos, que inundou o mundo de dinheiro numa proporção nunca vista, né, e gerou uma onda de saída de dinheiro enorme. Ou seja, me parece, por isso eu disse no começo, inconclusivo o resultado desse teste de 2008. Eu não sei que conclusão se pode tirar disso e me parece, portanto, que o assunto fica aí na pauta graças a este gentil e instigante convite que vocês me fizeram. Muito obrigado. Obrigado, Cadu. Vou passar imediatamente a palavra para o César Manuel de Medeiros. Bom, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez a participação que eu estou tendo no debate Diamantina.
dos 14 encontros diamantinos, acho que eu consegui participar de 10, infelizmente, alguns sem ficar muito tempo. Eu peço, antes de mais nada, desculpa por não ter a metodologia acadêmica. Eu acabei o mestrado em 1972, 73, no CDPLAR, quase 40 anos. Fui fazer o doutorado 14 anos depois, mas segui sempre uma carreira profissional. E que me exigiram, essa carreira sempre me exigiu eu acompanhar o que está acontecendo de importante nas discussões acadêmicas de economia, porque eu sempre trabalhei com montagem de estratégias empresariais, o que exige conhecimento de cenários e outros conhecimentos que envolvem uma economia. O objetivo aqui é relatar e colocar em discussão os resultados de uma pesquisa que eu fiz para o IPEA. Nós discutimos, um ano e pouco atrás, se o Brasil realmente estava estruturando uma ampla sociedade de consumo de massa. E qual seria as condições de sustentabilidade desse ciclo de longo prazo e o que seriam as ameaças. Eu quero passar, em primeiro lugar, algumas tendências que foram observadas, tendências internacionais, pós-crise, que com a exposição do João Furtado, essas tendências ficaram bastante claras. Quer dizer, há um movimento muito forte de substituição dos níveis de consumo, né, do crescimento de consumo americano, que sempre... Não sei se eu vou dominar isso, não. Tá bom. Bom, então, a primeira observação, entre algumas, foi Não, já voltei. Bom, não está voltando. No começo. Bom, há uma tendência, o João Furtado mostrou isso muito claro, da China e da Ásia como um todo, substituírem o consumismo americano. Quer dizer, as populações já estão se inserindo no estudo de consumo muito forte, e a tendência dos Estados Unidos é não mais puxar o consumo mundial. Com relação à China, o avanço tecnológico da China, eu quero dar 2 testemunhos. Eu participo muito de discussões de 2 setores. A siderurgia, desde 83, ou como dirigente, ou como membro de conselho, e recentemente da energia. É muito clara a posição da China nesses 2 setores, e eu acredito que seja isso de geral. Já a China, tudo que ela depende de importação, ela desenvolve, isso é forte na política industrial chinesa, ela desenvolve a matriz daquele produto que ela importa. Então, se ela está importando petróleo, com certeza ela vai oferecer plataforma para exploração em águas profundas, como é o caso de outras fontes de energia. Dificilmente uma empresa vai competir com a China na fabricação de turbinas, de transformadores, de motores e assim por diante. Então, eu concordo com o João Furtado, eu acho que disputar com a China é fria. Você tem que procurar aproximar e fazer parceria. No setor da cadeia minero-sider-metalúrgica, é muito claro também. A China depende de importação de minério. Em 1984, a China produzia 21 milhões de toneladas de aço, só 21 milhões de toneladas. Hoje está produzindo 575 milhões de toneladas de aço. Só nos últimos anos inaugurou 6 usinas de aço inoxidáveis, quer dizer, de aços especiais, importando minério do Brasil e fazendo isso com carvão. Então, ela vai depender também de outras fontes energéticas. Mas desenvolveu uma cadeira minero-sider-metalúrgica muito forte. E assim por diante. Eu acredito que com commodity deve ser a mesma coisa. Bom, aí já entrei um pouco na matriz energética. O que eu, só para concluir, eu acho, colocando nessa de buscar parceria, eu acho que o Brasil tem uma ameaça, porque é fornecedor de matérias-primas, de commodities para a China, mas também tem a oportunidade de fazer parcerias para industrializar e ocupar um grande espaço no mercado mundial. Bom,
Entre os movimentos em curso, não, antes de mais nada, as características, a principal característica do modelo de consumo de massa é a necessidade de estar permanentemente elevando a produtividade. Quer dizer, só é possível garantir o ciclo de aumento de emprego, de renda e de consumo, que geram necessidade de investimento e estímulo ao investimento. E esse investimento tem que ter realmente um resultado muito grande de aumento da produtividade, e, ao mesmo tempo, criação de novos empregos, nova necessidade de consumo. Então, esse ciclo tem como variável-chave a produtividade, não só do trabalho, mas do capital também. Bom, agora, entre os principais movimentos pró-ciclo, o primeiro deles hoje o grande conjunto de políticas de inclusão social, e aí eu não estou me referindo apenas ao Bolsa Família, mas também ao programa Luz para Todos e outros programas que, até de transportes, que diminuem o custo para a população que ganha até 5 salários mínimos, e, consequentemente, aumenta o poder de consumo dessas classes. Um movimento que está muito forte, ao contrário do movimento de distribuição de renda, a distribuição de renda está havendo, o coeficiente de Gini está diminuindo, mas de uma forma muito tímida. Compensação, está havendo um movimento muito forte de aumento da riqueza, no sentido amplo, que é a posse de geladeira, de fogão, de televisão, de automóvel e agora até de moradia. Quer dizer, isso também está gerando, começa a gerar um efeito riqueza. Quem tem uma televisão que ainda não é a plasma e está na classe D e tem linhas de financiamento, tem desonerações fiscais e tem garantia de emprego, ele toma mais crédito para comprar esse bem. Então, está havendo um movimento muito forte de aumento da riqueza no seu sentido amplo. Um outro movimento muito forte, e aí foi bom o caso do Eduardo estar na mesa, é um movimento de mão dupla entre os conglomerados financeiros, que eu chamo de bancos universais contemporâneos, fazendo referência ao Banco Universal, quando foi criado, que era a carteira de investimento dentro de um banco comercial, e as grandes corporações. A gente começa a observar que, dado o crescente lucro que as empresas no Brasil vêm obtendo nos últimos anos, e não muito interrompido durante a crise, houve uma queda da lucratividade, mas rapidamente foram retomadas, as empresas estão com excedentes financeiros e estão criando fundos de investimento e atraindo outros parceiros investidores, inclusive fundos de pensão, para financiar seus fornecedores, de acordo com a especificação que eles fazem, e para financiar mercado. As grandes empresas, já observa isso na Vale, na Petrobras, na Votorantim, em várias empresas, elas estão criando venture capital, criando private equity, criando fundos de investimento para financiar fornecedores, visando a melhoria da produtividade e financiando clientes, ou seja, aumento de mercado. Tem um movimento ainda tímido, apesar do esforço do BNDE, de expansão de multinacionais verde e amarelas. Várias empresas brasileiras já começam a perceber que não basta, para competir com empresas de países como a da China, não basta ser uma empresa de excelência para o mercado interno. Elas têm que procurar escala, e essa escala exige que elas façam investimentos fora do Brasil. Eu estou no comando. Bom, esse movimento que foi objeto da pesquisa que eu fiz para o IPEA. Quer dizer, está muito claro um movimento de convergência entre políticas públicas, principalmente de inclusão social, mas também agora os programas inseridos no PAC, apesar da lentidão, e a montagem de estratégias empresariais, com o objetivo tanto de conquistar mercado, quanto para melhorar sua própria logística, seja de energia, seja de transporte, seja de armazenagem. Quer dizer, está havendo uma convergência entre políticas governamentais e estratégias empresariais de investimento. Bom, esse foi o objeto da pesquisa, e eu vou procurar
de forma bastante sintética, informar os principais resultados. Mas, antes disso, eu gostaria de falar que nem tudo é favorável. Existem movimentos também desfavoráveis ao ciclo, à manutenção do ciclo. O principal deles, o caso Eduardo já chamou atenção, é a postura ultraconservadora do Banco Central. Se o Banco Central não aprender, mesmo que para isso conte com a IPEA, com institutos como do próprio CEDEPLAR, se o Banco Central não aprender a estudar a oferta com a profundidade que ele estuda a demanda, ele vai continuar conseguindo as metas de inflação através de uma forma perversa, ou seja, do controle da demanda, quando ele pode também obter o mesmo resultado através do estímulo à oferta por setor. Acho que eu consigo. Bom, então eu queria chamar a atenção para isso, ou seja, o Banco Central continua sendo um inimigo do crescimento. E como consequência dessa taxa de juros, nós temos uma valorização permanente do real, o que já está provocando uma desagregação produtiva, principalmente de alguns setores da indústria, ainda mais com a agressiva concorrência da China. Então, eu quero chamar a atenção, principalmente do professor do Banco Central, que é o ponto mais desfavorável à manutenção do ciclo. Bom, essa pesquisa ela foi um pouco prejudicada, porque o período que eu fiz, cheguei a agendar a visita a 150 empresas, várias delas, acho que mais da metade, adiaram sine die, porque a pesquisa coincidiu com o auge da crise. Mas eu consegui, através de relatórios, que essas empresas são obrigadas a emitir trimestralmente para a CVM, revistas especializadas e outras fontes, eu consegui superar esses adiamentos. Mesmo assim, o que deu para observar é que... Estou querendo passar aqui com o negócio lá na frente. Deu para observar, apesar do viés, por causa do problema de confidencialidade, eu fiz pesquisa, no mínimo, em 5 empresas de cada setor, de bens de consumo essenciais, de bens de consumo duráveis, de serviços, para ver qual a intenção de investimento que estavam as empresas de cada um desses setores, tá certo? E constatei que as estratégias das empresas eram bastante favoráveis ao ciclo, exceto as empresas intensivas em exportação. Até aquelas empresas intensivas em infraestrutura, empresas voltadas para a infraestrutura, dada a agressividade do BNDES, principalmente, elas mantiveram seus planos de investimento. Mas empresas de consumo, algumas até me surpreenderam. Algumas delas, percebendo que tinham que fazer esforço para conquistar classe C, D e até a classe E, no período da crise, decidiram investir mais ainda. Vou dar um exemplo de uma empresa mineira que todo mundo conhece, a Sugar. No período da crise, ela estava estudando lançamento e já lançou 2 produtos para conquistar essas classes D e C, e até a classe E. Bom, mas tem um viés na minha pesquisa, por causa da agregação. Por questão de confidencialidade, eu não posso, como eu falei agora da Sugar, falar as estratégias de cada empresa, eu tenho que fazer por setor. Então, no caso de alimentos, as principais estratégias das empresas, né? Nem todas as empresas adotam essas mesmas estratégias de investimento, mas criação de novos produtos, melhoria de processos para reduzir custo e preço, e foi outra constatação também, quase todos os setores vêm tendo a evolução de preços inferiores aos aumentos de salário mínimo, em termos reais. O que estimula ainda mais o consumo. Tá certo? Bom, eu vou procurar sintetizar para cada setor aí, porque até chegar no setor de serviços. Automobilístico, eu acho que
As estratégias estão muito claras, hoje elas estão muito divulgadas, tá certo? Eu vou correr com essa exposição, porque o que mais me entusiasmou com relação à pesquisa foi o setor de serviços, desde bancos, passando por seguros, até serviço de energia, serviço de saneamento básico. Tá certo? Bom, mas para cada setor, eu não vou aqui ficar descrevendo as estratégias, inclusive porque tem esse viés da agregação, então vou procurar falar um pouco mais do setor de serviço. O que é importantíssimo, porque o serviço hoje tem um peso muito, muito forte no orçamento familiar das classes E, D e parte da classe C. Então, eu procurei analisar as empresas de energia, de rodovias e ferrovias, aquavias, portos e aeroportos menos, telecomunicações, tendo em conta a importância do celular, de saneamento básico, tendo em conta também a importância para populações de menor poder aquisitivo, de moradia, saúde e educação. Além disso, dos serviços de serviços bancários, financeiros, correios, turismo, lazer e comércio varejista. Todas as empresas desses setores, quer dizer, a maioria das empresas desses setores estão conseguindo competir, elas estão procurando ganhar mercado, ou seja, estão buscando a conquista das classes que hoje estão indo ao consumo. Parte da classe C, que não tinha acesso ao consumo, classe D e classe E. Serviço de energia. As empresas pesquisadas foram CEMIG, Eletropaulo, AES Tietê, Neoenergia e Light. A gente observa que as tarifas cobradas por essas empresas, tarifas residenciais, têm tido evolução de preços inferiores à da inflação. Serviço de educação. É impressionante como está crescendo redes de universidades privadas e, com isso, a concorrência, e essa concorrência está começando a impor qualidade e preço. E o ProUni está estimulando muito esse movimento. Serviço de saúde. Já tem planos de saúde até a R$20 mensais. Quer dizer, são empresas que começam a fazer, não com tanta qualidade, com tanta abrangência, mas já começam a atingir populações de menor poder aquisitivo. Mesma coisa os laboratórios farmacêuticos e as redes de drogarias. Saneamento básico, eu pesquisei a Supergasbras, Comgás, Sabesp e Copasa. Também, as tarifas cobradas, né, por essas empresas são inferiores à inflação, inferiores ao crescimento da renda das classes de menor poder aquisitivo. Isso aí interessa pouco, porque isso aí mais é geração de externalidades para que as empresas que usam, né, que têm necessidade de uso de logística e de energia e distribuição e comercialização, mas eu pesquisei Pampulha Transporte, Viação Santa Brígida, Viação Gato Preto, Viação Nova Cap, Gontijo, que é daqui, Usifast, que também é daqui, que é uma logística de Porto Seco, Grupo Marbus, Ao Brasil e Tora Logística, que também é daqui. A gente observa que o desenvolvimento desse setor é muito importante para a montagem de estratégias de empresas que querem usar a sua rede de distribuição e comercialização com o objetivo de conquistar mercado. A região mais beneficiada por essa estratégia, é o Nordeste do Brasil. Dá um exemplo. A Nestlé tem uma rede de distribuidores, e para isso ela depende do sistema de logística, que eles chamam de vendedor porta a porta. Tá certo? Só na periferia de São Paulo, eles têm 15 mil vendedores porta a porta. Qual é a estratégia desse vendedor porta a porta? Ele sabe o dia que a família recebe o seu salário. E sabe o dia que ela vai ao supermercado. E no supermercado ela não compra o produto da Nestlé. Tá certo? Mas quando o carrinho chega na porta e tem alguma sobra de dinheiro, o consumidor adquire. Então, você tem estratégia de todo tipo no que diz respeito à distribuição e comercialização.
justamente o que está comprando aqui, até por questão de status. Serviço financeiro, bancos, seguradoras, esse é um movimento mais recente, e até cartões já começaram a montar estratégias para conquistar esses segmentos de menor poder aquisitivo. Eu pesquisei Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, VisaNet, Redcar e Policard. Policard é uma empresa de cartão de Uberlândia, que o cartão limitado a R$200 de compra, então ele atinge a população de menor poder aquisitivo e esse consumidor está limitado a comprar pelo cartão até R$200. E tem uma rede imensa de conveniados, tá certo? Vou falar um pouco da importância dos bancos públicos, aí, particularmente do Banco do Brasil e Caixa Econômica. E aí vou concluir. Tem mais alguma coisa aí, mas vou concluir aqui. Eu, como oriundo do Banco do Brasil, sabia o potencial que o Banco do Brasil a importância que o Banco do Brasil podia ter, não apenas na crise, mas na promoção do desenvolvimento, e o banco começou a fazer isso no final da década de 80, e foi interrompido pelo Collor. Fernando Henrique retomou a estratégia do Banco do Brasil de democratização do crédito, de redução de spread, ou seja, de exercer a sua tarefa como banco de governo, e o Lula continuou, durante 6 anos, mantendo o mesmo procedimento que o Banco do Brasil vinha tendo antes. De um ano para cá, dada a crise, em função da crise, ele passou a entender o Banco do Brasil. E hoje o Banco do Brasil é a instituição mais agressiva na conquista desses mercados, classe C, D e E, na conquista de pequenas empresas. O banco hoje tem programas interessantíssimos. Por exemplo, o banco tem um programa de recuperação de crédito para pequena e média empresa, usando a metodologia minskiana. Quer dizer, o que ele pode fazer para uma empresa que está em situação financeira difícil, em termos de capitalização, ou em termos de estímulo à inovação tecnológica, ou de abertura de mercado para essas empresas. E de um ano para cá, o banco está adotando várias estratégias que vão induzir, com certeza, já começam a induzir, principalmente a partir da redução do spread, o mesmo procedimento dos bancos privados. Por isso que eu vejo como muito positivo aquele movimento que eu chamei a atenção, movimento de mão única entre grandes corporações e instituições financeiras. Eu acho que o Brasil está pronto para criar um novo padrão de financiamento e depender menos do BNDES, porque já começa a preocupar. Foi criado, nos últimos 2 anos, uma conta suprimentos do BNDES junto ao Tesouro, que é semelhante à conta de movimento. Tá certo? Nos últimos 2 anos, o Tesouro aumentou em 180 bi a sua dívida pública para repassar dinheiro ao BNDES. É válido, principalmente no momento de crise, é válido para estimular investimentos, principalmente de infraestrutura, mas isso mostra a necessidade de criar um novo padrão de financiamento a longo prazo, e eu acho que o Banco Central tinha que pensar nisso também. Eu acho que o maior obstáculo à criação desse novo padrão de financiamento a longo prazo é o Banco Central, porque já existe ambiente para a criação desse novo padrão. Muito obrigado. Muito obrigado, César. Dado, mais uma vez, o adiantado da hora, agradeço a presença, primeiro, dos participantes que nos brindaram com essas provocações, instigações, tivemos essa visão possível. O Grupo Gal, não vou abrir a palavra para o Duda perguntar, ele que vai se ver com o João lá fora. Lembrando que no Largo do Praça Doutor Prado, perto ali do Rosário, à esquerda, às 9 horas, a apresentação da peça Tio do Grupo Galpão. Esperamos todos lá. Agradeço a presença dos resistentes e aos nossos componentes da mesa. Muito obrigado. Eu quero lembrar que o Atlético já está ganhando 2-0. O Atlético está ganhando 2-0.